Ei, pessoal, que bom que você está aqui de novo com a gente. Hoje eu estou trazendo a Carol é de São Paulo, ela faz parte do nicho de posicionamento. Ela vai contar quem ela é, eu não quero chegar aqui e estragar, porque eu também não consigo falar tudo, não consigo falar da forma mais inteligente quem é a Carol. Melhor é ela dizer quem ela é. Mas você que está chegando agora, está vendo essa entrevista, está vendo o projeto de coach para coach. Meu nome é Marcos Martins de Oliveira, sou do Instituto Advento, faço parte da diretoria de projetos da Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. E quando a gente montou esse projeto, nós estamos trazendo cases, pessoas que fazem coach, que fazem processos que estão ligados ao coach também, de várias áreas. E hoje você vai ver uma área diferente, uma área que a gente não conversou ainda, uma área de posicionamento, trabalhando a parte de marketing pessoal, marketing profissional. Você vai ver a ideia, vai ver uma abertura, e eu acredito que a Carol tem muito para contribuir contigo. Então, sai daí não. A primeira pergunta que eu vou fazer é, Carol, quem é você? Quem é a Carol? Quem é a Carol? Vamos lá. Eu sou Carol Padilha, eu sou empreendedora e também Master Coach, sou formada até no nível Master. E também sou diretora de nicho e posicionamento na Abrap Coaching. E por que eu falo já de início que eu sou empreendedora? Porque eu acredito que mesmo nós, coaches, também temos um negócio na nossa mão e precisamos ter essa abertura. E o que eu faço? Eu tenho 2 negócios diferentes. Um deles é voltado mais para essa parte de coaching, que é justamente ajudar mulheres empreendedoras a, de fato, construírem um negócio digital que seja autêntico, que seja único e que elas possam, de fato, viver uma vida com mais liberdade, mais tempo e também felicidade. Então, nessa parte, eu atuo de várias frentes, cursos, programas, enfim, e também com o coaching desde 2015. E eu tenho uma segunda empresa, que a gente vai focar hoje um pouco mais nisso, que é de comunicação visual e também marketing digital. E aí, nessa empresa, né, o meu objetivo, a minha missão com ela é, de fato, ajudar os coaches, os empreendedores, a, de fato, se posicionarem de um jeito diferente, de um jeito único, para que tenham mais resultados, para que tenham mais clientes e não fiquem naquele esforço tremendo para se divulgar, que seja uma coisa mais fluida e fácil. Então, na Eleve a Sua Marca, eu trabalho dentro dessa área, né, principalmente de posicionamento, que eu acredito que hoje em dia no mar, né, de gente, seja coach, seja empreendedor, a gente precisa comunicar o nosso diferencial. Então, isso também faz parte do posicionamento. Show! Me diz uma coisa, por que você foi, como é que foi a sua história, por que entrar no coach, o que o coach ajudou, o que ele alinhou melhor para que você pudesse se posicionar, porque pelo que eu percebi, você é formada com Master Coach em qual escola? Direto a gente toca nas escolas, pode ficar à vontade para falar. Não, eu sou formada Agora me fugiu o nome, não é que me fugiu o nome, mas eu sempre confundo o nome dela. Mas, se eu não me engano, é a Sociedade Latino-Americana de Coaching. Ok. Depois, se eu estiver enganada, eu te aviso. Beleza. E você anota embaixo. Sem estresse. Porque é tanta escola que eu vou, né, ficando... Por que eu pergunto as escolas? Porque, na realidade, a gente trabalha dentro da associação com escolas diversas. Totalmente diversas. Isso. Então, a gente teve gente que a gente já veio do IBC, eu sou do Instituto Advento, eu já fiz em vários cursos. Então, fiz uma entrevista com a Paula também é Master do Instituto Olhos, eu também sou do Instituto Olhos, também fiz formação lá, já fiz com o Bruno Juliano. Então, assim, a ideia é a gente mostrar que a associação ela é bem diversificada nessa parte de escolas. Perfeito. Não é uma associação para uma escola, como a gente costuma ver por aí. Na realidade, é uma associação para coaches, e não as escolas estão associadas, né, vêm para ser certificadas, que é um projeto que a gente montou, mas para deixar bem claro que é a casa do coach no Brasil. A Brap é exatamente para isso, essa é a casa de todos os coaches. Mas vamos lá continuar. Como é que foi isso? Por que você foi para o coach? O que o coach potencializou em você? O que organizou melhor? Quais eram as dores que tinha e você precisava se organizar? Me conta um pouquinho, como é que foi isso?
que aconteceu comigo e por que eu fui para o coaching, Marcos? Eu já conheci o coaching como uma pessoa que passou pelo processo muitos anos atrás, porque eu queria abrir um negócio. E aí, lá atrás, bastante tempo. E por que eu queria abrir um negócio? Só para fazer um parênteses e ficar mais claro. Porque eu sou formada em marketing e eu trabalhei aqui em São Paulo em várias multinacionais, dentro da área de marketing, planejamento estratégico e comunicação. E chegou um momento da minha jornada que eu estava muito infeliz, né? Eu não estava mais me vendo dentro daquele mundo corporativo. E aí eu sempre tive dentro de mim a vontade de ter meu próprio negócio. E aí eu falei, bom, então se eu tenho essa vontade, eu preciso saber no que eu quero abrir o meu negócio, o que eu quero fazer da minha vida. Mas antes de eu entrar nesse processo de autodescoberta, de autodesenvolvimento, eu fui abrir uma pizzaria delivery com a pessoa que eu me relacionava na época. E para isso, como eu não tinha nenhum conhecimento em negócio nem nada, eu fiz um processo de coaching com uma pessoa que era especialista nisso, para de fato me guiar dentro desse processo de criar o negócio. Era um negócio físico, né? Tinham várias coisas envolvidas ali. E assim eu tive o primeiro contato com o coaching. E aí, na época, eu saí do meu trabalho, fui abrir a pizzaria e aí eu vi que não tinha nada a ver comigo. Falei, não tem nada a ver comigo isso e tudo mais. Encerrei a sociedade, o relacionamento. E não que teve uma coisa necessariamente a ver com a outra. Mas, e aí eu falei, tá, então agora eu preciso entender e descobrir o que eu quero realmente fazer, que negócio eu quero fazer, porque eu sabia que eu não queria voltar para o corporativo. E aí eu participei de um outro processo de coaching focado nisso, em descobrir o que eu queria fazer da minha vida em termos de abrir um negócio. E aí foi muito rico para mim. Na época foi um processo pro bono, que eu achei uma moça na internet, assim, super, sabe, assim, puxa, eu preciso descobrir, aparece uma coisa no Face para você. Foi assim comigo. E foi excelente o processo. E eu descobri que o que eu mais gostava era desenvolvimento pessoal. E aí eu pensei em psicologia, pensei em várias áreas, mas como eu sou muito dinâmica, eu acreditei que o coaching ia de fato, né, ser bom para mim, Carol, como pessoa, e também para o cliente, porque eu não conseguiria ficar com 10 anos com uma pessoa ali comigo, como às vezes acontece como às vezes acontece com a psicologia, por exemplo. Não que eu estou achando ruim a psicologia, mas para Carol não funcionaria. Sim. E assim eu comecei meu processo de coaching e fiz minha primeira formação em 2015. Entendi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode continuar. Só estava ajeitando aqui o som. E aí eu comecei no coaching em 2015, fiz uma formação com o Bruno Giuliani na época. Depois disso, eu já comecei a atender como coach. Eu não tinha, de fato, um nicho definido ainda, mas eu queria trabalhar com carreira, porque eu sei o quanto foi doído para mim descobrir o que eu queria fazer da minha vida depois de anos trabalhando em uma área específica. Entendi. E aí eu comecei nesse caminho e aí fui estudando, aperfeiçoando, evoluindo dentro do coaching, das formações e tudo. Show. Me diz uma coisa. Hoje, você estava falando do seu trabalho. Hoje, vamos explorar isso, então. Claro. Como é que é essa parte do trabalho que você faz de posicionamento para os coaches? O que você pode ajudar? Porque tem quem que está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Porque nós vamos ter duas versões. Nós temos uma versão só o áudio e nós temos Perfeito. A versão vídeo, né? Perfeito. Então, e são redes sociais para tudo quanto é lado e público também é diversificado. A gente tem o cara que é coach, que já atua no mercado, que já está bem posicionado e está vendo parceiros deles no Brasil inteiro, né? Como eu entrevistei o Altenor, por exemplo, o Altenor está no Amazonas, está em Manaus. Então, tem pessoas de vários lugares. Eu estou no Espírito Santo, você está em São Paulo hoje. Né? Então, a gente está trazendo pessoas de vários lugares. E aqui a gente vai ter o coach formado, você vai ter o coach que está se formando, você é o coach que está perdido, que ele fez e está perdidão, e você vai ter pessoas que vão estar entrando para cá, que são empreendedores e falam assim, olha, eu quero entender esse negócio de coach. Perfeito. E como o projeto de coach para coaches é um projeto para mostrar cases de sucesso, ensinar algo também, então tem muita gente que vai vir. Então, contextualizando isso, o que você pode ajudar essa galera? Qual é o conhecimento que você pode compartilhar conosco? Pode ficar à vontade. Perfeito.
o que aconteceu na minha jornada, e isso vai linkar com essa pergunta que você me fez. O que aconteceu na minha jornada foi, eu comecei atuando como coach, né, em 2015, e quase até o final de 2016 eu continuo atuando, mas em 2016 em específico, eu participava de um grupo, né, que eram de coaches, a gente trocava, tinha meio que uma orientação ali e tudo mais, porque muitas vezes a gente no início precisa de uma orientação. Sim. E nesse grupo que eu participava, sempre eu via dos coaches, né? A gente se torna amigo, vira uma grande rede. Sim. E aí eles falavam, nossa, Carol, eu adoro o que você faz nas suas redes sociais. É tudo tão bem feito, é tudo tão bonito e tudo mais. Os materiais que você faz quando você dá palestra online, etc, etc. É tudo lindo. Adoro o que você faz. Como que você faz isso? Eu ouvia isso direto. E aí eu pensava, como eu faço isso? Eu sou formada em marketing, então isso já vem comigo, né, há anos. Então, para mim é fácil, é intuitivo. Até que chegou um momento dentro desse grupo que uma pessoa, que era quem encabeçava na época, falou para mim assim, Carol, eu quero que você faça uma proposta para mim, para você fazer o que você faz nas suas redes sociais para o meu negócio, né? Que era para ela. E eu fiquei meio em pânico, porque eu nunca tinha feito isso para ninguém no sentido, né, transformar isso num negócio. E aí, mais como uma boa geminiana e como a gente fala, né, do perfil comportamental dominante, eu peguei e aceitei o desafio. Falei, vamos lá, vamos ver como... Eu falei, eu nunca fiz para ninguém. Tudo bem? Tudo bem. E aí começou, e assim surgiu a Eleve a Sua Marca, que é focada nessa parte, né, tanto das mídias digitais, muito mais no digital, no marketing, na comunicação, para de fato conseguir fazer com que o coach, com que o empreendedor chegue até o cliente. E não é só chegar até o cliente, é que quando o cliente olhe para ele, identifique que ele é o cara ou ela, né, é a mulher que vai poder ajudar, ela é a coach ou a empreendedora. Porque muitas vezes eu pelo menos entro nas redes sociais dos clientes que chegam até a Eleve, e eu percebo que muitas vezes você entra ali, você não sabe o que é. A pessoa fica perdida, e hoje a gente sabe que com o volume de informação que a gente tem, precisa ser muito rápido, precisa bater o olho e já saber. E isso tem a ver bastante com o posicionamento, com você identificar com quem você quer trabalhar e comunicar isso de uma forma bem assertiva, para que de fato você tenha mais resultados. Então, foi assim que surgiu essa questão da comunicação, né, da Eleve, que é o braço aí que eu trabalho dentro dessa parte. E o que eu percebo também, Marcos, existem alguns dos maiores problemas que eu percebo nas pessoas que vêm até mim. Elas me procuram porque elas estão com alguns problemas, né? Um deles é falta de resultado, ou seja, falta de dinheiro porque não está tendo cliente, falta de engajamento na rede social, posta e ninguém entra em contato e ninguém responde, né? Por quê? Porque muitas vezes na rede social não está claro o que a pessoa faz, o que ela entrega, qual é o que ela vende, qual é a transformação que ela tem, né? E também tem uma questão da falta de base do negócio, mas isso é um tópico para a gente falar em outro momento, porque senão é um tópico muito abrangente. Uma outra parte que eu percebo bastante dos problemas é que vem aquela questão famosa da negociação de preço. Primeiro que muitos coaches que saem da formação já têm medo de cobrar, já fica com receio de falar o preço, olha isso, a forma de pagamento é essa, a gente sabe disso, porque muitas vezes nunca vendeu nada nesse sentido, teve essa experiência, né? E aí o que acontece muitas vezes, por falta do posicionamento, por não estar claro o que a pessoa faz e como ela ajuda, o cliente não consegue ver valor. Então, quando ela consegue falar o preço, o cliente quer ou um desconto, ou muitas vezes não fecha porque não conseguiu entender como a pessoa ajuda. E isso é grave no sentido de que muitas vezes a pessoa sente que está nadando, nadando, nadando e morre na praia, né? E isso não é positivo para o negócio, porque querendo ou não, a gente precisa do dinheiro para viver, né? E é uma troca ali, né? Eu dou meu conhecimento, minha orientação, faço um processo de coaching, a pessoa me paga para ter esse caminho trilhado, essa direção, né? Um outro ponto que também eu vejo como um dos maiores problemas é investir em cursos, treinamentos, aperfeiçoamentos e não ter retorno disso. O que eu vejo, né, óbvio, a falta de segurança no atendimento quando você está iniciando, ela gera você achar que você precisa de um curso a mais. Às vezes você precisa mesmo,
mas não sempre. E aí o que acontece? A pessoa fica investindo e não tem retorno daquilo, porque, de fato, está faltando um passo antes de investir em aperfeiçoar, que é se posicionar, consolidar aquilo para você poder aperfeiçoar, investir, cobrar mais, enfim, crescer. Então, né? deixa eu só ver se eu consigo aqui fazer porque aí fica um alerta para quem está nos assistindo. Perfeito. Que se ele terminou uma formação agora, então, até antes dele continuar fazendo uma formação, ele precisa agora começar a se posicionar. Porque o posicionamento ele tem que ir, porque aí na hora que ele fizer mais cursos, ele vai melhorando o posicionamento. Até porque os próximos cursos, as próximas formações, deve ser para melhorar o posicionamento para que ele possa atuar melhor naquela área que ele escolheu. Perfeito. É isso. Ok. Desculpa, e não uma coisa genérica. uma... Não, fica à vontade. E não uma coisa genérica, entende? Senão você fica sempre no geral, no genérico e não consegue, de fato, falar, olha, eu faço isso, sou focada nisso, especialista nisso. E aí, porque é aquela velha brincadeira, né? Você tem um cano estourado na sua casa. Você vai chamar, né, um mecânico, você vai chamar um médico ou você vai chamar um encanador? Por quê? Porque o cara é especialista no cano furado. É mais ou menos essa lógica. A gente precisa definir com quem a gente quer trabalhar e se posicionar dessa forma. Muitas vezes a pessoa acha, né, o coach acha, o empreendedor acha que se ele define, né, quero trabalhar só com isso, é como se ele estivesse fechando o círculo e atendendo menos pessoas. Na verdade, não. Ele está, de fato, atraindo quem precisa daquilo e vai ter muito mais retorno. Qualificando e até ganhando mais por isso, né? O especialista ganha mais do que o engenheiro. Mas beleza, pode ficar à vontade. E o que mais você acha que precisa acrescentar para o coach que está começando? Então, ele foi lá, começa a se posicionar, vê essa parte. O que mais você poderia dar como dica, como uma solução para esse problema? Tá. Eu trouxe aqui 5 dicas, né? Mas antes da gente falar das 5 dicas, me ocorre aqui um pensamento que eu acho importante compartilhar, que é o seguinte: muitas vezes o coach, né, que está no início, ou mesmo quem já está há um tempo trabalhando, eles têm uma visão muito romantizada da questão do coaching, né? Que, nossa, eu vou me formar e quando eu sair, pôr o pé fora aqui do instituto que eu me formei, vai ter 1000 clientes me esperando, né? E isso não é real. Independente de qual é a escola, enfim, não é real que você vai sair. Sou coach, puf, sua agenda está lotada. Né? Existe um trabalho que a gente tem que fazer para atrair as pessoas para a gente. E aí esse é um ponto importante. Muitas vezes os coaches, quando estão no início, ou mesmo alguns que já estão na jornada, não se enxergam como, de fato, empreendedores. Não se enxergam como eu sou dono de um negócio. Né? Óbvio, não estamos falando aqui de quem faz o coaching para ter uma renda extra depois. Eu ainda acredito que você tem que ter a visão de empreendedor. Mas quem quer trabalhar só com isso, precisa entender que você tem um negócio. E muitas vezes é o que eu falo para alguns clientes. Talvez precise investir em gestão de empresas. Entender como funciona essa gestão. Né? E não só fazer curso de coaching, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado com o nosso ser empreendedor para que, de fato, o nosso negócio avance e seja sustentável ao longo do tempo. Com certeza. Né? As dicas, vamos lá. Eu trouxe algumas dicas aqui, Marcos, para o pessoal já conseguir ir trabalhando essa questão do posicionamento por si só. Né? Pelo menos já ir olhando algumas nuances e fazendo ajustes para que consiga já melhorar alguns aspectos e até resultados. Beleza. Então, um dos pontos, né, uma dica, a primeira, na verdade, a gente precisa entender a fundo o nosso cliente. Carol, mas todo mundo fala isso. É verdade, todo mundo já ouviu falar de avatar, ou pelo menos a grande maioria, de cliente ideal, mas o que eu vejo a pessoa definiu o cliente ideal, ela fez o tal do mapa da empatia, ela fez tudo e guardou na gaveta, não usou aquilo. E mais do que isso, de fato entender o que o cliente quer.
Então, aqui entra muito a questão de fazer pesquisa mesmo, de se relacionar com o cliente, entender a linguagem que ele tem, o que de fato ele quer, qual é o benefício que ele está procurando, e você conseguir colocar isso na sua divulgação, nas suas redes sociais, para que de fato a pessoa se conecte com aquilo. Porque senão fica meio coachês, sabe assim? Eu vou te ajudar a transformar, e fica genérico e não atrai ninguém, não ajuda ninguém. Né? Então, uma primeira dica aí pega o seu mapa da empatia, se você já fez, o mapa do avatar, ou né, qual que for o caminho que você definiu, o seu cliente ideal, e vai pesquisar, vai conversar com as pessoas, com seus clientes, como que foi, como que não foi, para que de fato você consiga potencializar o seu posicionamento, definir de uma forma onde o cliente entre, olhe e entenda que é isso que você faz. Né? Então, essa é a primeira dica aí nesse sentido. Okay. Quando a gente especifica, né, então já na dica 2, qual é o grupo de pessoas que a gente ajuda? A gente também precisa identificar e deixar claro como é que eu ajudo. E não pode justamente ser esse algo romântico, eu vou causar uma transformação na sua vida, eu vou guiar você para um mundo de luz e iluminação. Por quê? Porque a pessoa não consegue identificar isso na vida dela. Por isso que é muito importante a gente colocar, quando a gente vai colocar o nosso posicionamento, seja em site, seja em rede social, se eu vou fazer um folheto, ter claro ali o que eu entrego de resultado prático para aquela pessoa, né? E como a gente sabe isso? A gente tem que fazer a pesquisa e ver, que foi a dica antes. O que meu cliente está buscando? O que ele quer? Qual é a palavra que ele usa? Né? Porque muitas vezes a gente ajustando palavras, a gente já consegue atrair clientes mais qualificados para o nosso negócio. E aí sim, de fato, a gente conseguir gerar um resultado, tanto para o cliente quanto para nós. Então, primeira dica, de novo, buscando saber quem é o cliente. Segunda dica, você saber exatamente qual é a necessidade dele e preparar para falar a necessidade, para falar, deixar claro, a promessa tem que ser clara. Tem. Qual é a promessa e o que você resolve. Beleza. Isso. Pode continuar. Tá, joia. Indo para a terceira dica, né? Como eu falei, a gente precisa se ver como, de fato, empreendedores. Eu tenho um negócio na minha mão. E eu acredito muito em negócios únicos e autênticos, mesmo porque todos nós somos únicos e autênticos, na maioria do tempo, ou quando ninguém tá vendo, porque tem gente que depois que sai de casa, põe o pezinho para fora, se transforma em outra pessoa. Mas a gente precisa entender que o que está dentro do posicionamento também são os valores, a missão, a visão da nossa empresa e também os nossos pessoais, né? Eu acredito que eles, de uma forma ou outra, eles se conectam. E quando a gente consegue comunicar para as pessoas, seja através de postagem, dentro do site, em vídeos que se grava, quando a gente consegue comunicar justamente essa questão, né, dos valores da empresa, por que a gente faz o que a gente faz, e de fato, falando do universo, né, que a gente atua, como que a gente ajuda, dos resultados, isso faz com que, de fato, as pessoas se conectem. As pessoas se conectam com a gente, de fato, porque a gente acredita na mesma coisa. Puxa, essa pessoa, nossa, eu também penso assim. E muitas vezes tem negócios lindos, né, de coaching, de empreendedores, que eles estão guardando essa informação para eles. E, na verdade, a gente tem que expandir isso para gerar mais conexão com a nossa audiência, com as pessoas que estão, de fato, perto da gente, mesmo porque nós somos a nossa própria marca. E se a gente pensar em marca atualmente, tem muito mais a ver com o manifesto do que eu acredito, porque eu faço o que eu faço, do que, olha, isso aqui que eu vendo. Né? Então, a gente precisa também acompanhar esse movimento. Okay. A quarta dica, a gente precisa estar presente. Então, tem muita gente que trabalha só no offline, né? Mas como eu falei aqui, eu estou falando mais do mundo online, que é a rede social, que são, né, o universo da internet. Sim. E a gente precisa, de fato, ser consistente. A gente precisa estar presente nas redes sociais, principalmente se essa é a forma de divulgação que se mais usa. Por quê? De volta àquela famosa frase, quem não é visto, não é lembrado. E na internet, o volume de informação, o volume de postagens, o volume de vídeo é muito grande. Então, não adianta se você faz um vídeo hoje e outro daqui 6 meses. É preciso ter algum tipo de consistência.
seja uma vez por semana, 2 por semana, a cada 15 dias, enfim, você tá ali e também comunicar para sua audiência, olha, a cada 15 dias tem um vídeo novo, por exemplo, se for no YouTube ou live, enfim. Porque se a gente não está presente, a gente é esquecido, as pessoas não lembram da gente e não gera a conexão que a gente precisa, né? Porque se eu vejo o Marcos todo o tempo e eu sigo o Marcos, ele tem conteúdo novo, coisas interessantes para eu ver, cada vez eu me conecto mais com o Marcos. Agora, se eu vejo o Marcos hoje e vejo o Marcos daqui 6 meses, eu não vou conseguir criar essa relação. E a gente precisa entender que as vendas vêm do relacionamento, vêm da confiança e dessa conexão, dessa troca. Então, essa é uma dica bem importante, né, para, de fato, postar nas redes sociais, fazer lives, vídeos, define o que para você é viável e que, de fato, você vai conseguir cumprir na consistência. E aí avança, porque isso vai gerar mais relacionamento com as pessoas ao seu entorno, né, ao seu redor. Show. E, por último, tem um ponto que eu vejo muito, que são tanto coaches quanto empreendedores querendo ser gurus, né? Tipo, eu sei tudo isso e principalmente quem já está no mercado há um tempo, não tanto quem está começando. Eu sei tudo isso, então o relacionamento que se gera é de cima para baixo, como se eu soubesse mais e você menos, então eu tô mais do que você. E isso não gera conexão, né? A gente precisa entender, principalmente no universo do coaching, que nós somos humanos. Eu posso saber mais de um tema do que o Marcos. O Marcos sabe mais de outro que eu não sei. Então, a gente tem que sempre se colocar como iguais, de sim, pela minha experiência e minha expertise, eu consigo te ajudar. Mas eu não sou mais do que você por conta disso. Show. E gerar, de fato, relacionamentos humanos, né? Gerar proximidade com o cliente. Isso tem a ver também com relacionamento, mas as pessoas conseguem, de fato, olhar para você, né, através dos seus posts, das redes sociais, como alguém que sim tem um conhecimento, tem uma autoridade, tem uma especialidade, mas ainda assim é um humano assim como eu, ainda assim tem problemas assim como eu, e isso faz com que, de fato, gere relacionamentos muito mais profundos e conectados. E isso ajuda o quê? A gente, de fato, ter mais resultado, conseguir ter clientes que, de fato, vão ter os resultados porque entendem o que a gente está falando e sintonizam com a gente. Então, aqui tem até um ponto que eu coloco, né? Chega de coaches, né? Porque quando a gente entra no universo do coaching, a gente aprende várias palavras, coisas que a gente usa dentro da formação e tudo mais, e muitas vezes a gente quer explorar isso, não é? E aí a gente fala com as pessoas no coaches, e aí ninguém entende nada. Então, de fato, trazer esse humano, né? A Carol para comunicar com o Marcos, e não a Carol coach, master coach, sei lá, para comunicar com o Marcos. Então, isso é bem, bem importante. E essa foi a última dica. Show. Não, é interessante que a gente comece a olhar. A gente teve algumas entrevistas falando sobre o coach em si. Uhum. Toda vez a gente fala que o coach eficiente é aquele que para de olhar para ele para olhar para o cliente. Uhum. Quando você olha para o marketing digital, a ideia é toda essa, é olhar para o cliente, você se conectar ao cliente, falar ao cliente. Então, você está vivendo para ele lá, estar conectado com ele para ter uma relação para fazer o processo de venda. Mas me disseram por aqui que você tem um presente para a galera que está nos ouvindo e está ficando até agora está com a gente. Então, eu queria saber de você o seguinte, que presente é esse que você trouxe para a galera que está participando junto conosco? Perfeito. Bom, primeiro de tudo, eu quero muito que quem está assistindo implemente essas dicas que eu dei, porque só ouvir e não fazer nada não adianta. Mas o presente que eu trouxe é algo que você já vai conseguir dar o seu primeiro passo. Eu trouxe para você um guia essencial para que você consiga criar postagens que vão atrair clientes. Ou seja, tem ali alguns tópicos que você precisa seguir para que, de fato, as suas postagens atraiam clientes. Show. Então, de fato, são os primeiros passos para você melhorar as suas publicações nas redes sociais e já comunicar o seu posicionamento. Esse guia vai ampliar a mente de quem está assistindo a gente para o poder que a gente tem na nossa mão, simplesmente de usar as nossas redes sociais, unindo o nosso posicionamento e, de fato, gerando esse relacionamento. Então, esse guia está em PDF, super simples, o Marcos depois vai deixar o link para vocês e aproveitem, usem e abusem. Lembrando,
Independente da rede social que você está usando, você tem que lembrar o seguinte, esse vídeo ele faz parte de uma série. Então, se não tiver o link por aqui, o que você vai fazer? Aqui vai ter um link para que você possa ir para a nossa plataforma. Aí nós temos uma plataforma onde tem todas as entrevistas, tem os conteúdos que você vai aprender junto com a gente lá também. Então, o projeto de Coach para Coach, ele não é só entrevista, ele tem um outro lado da parte prática. E entrando, então, se você tiver em qualquer rede social que você está pegando esse vídeo, está assistindo esse vídeo, agora você vai, então, vai para a plataforma, veja o link, lá vai ter esse vídeo e logo de baixo todos os contatos da Carol e vai ter um link onde você vai clicar, vai para a página da Carol e lá você vai ser, então, vai entrar, vai baixar, vai deixar seus dados para ela poder estar te mandando outros materiais também, ok? Carol, eu gosto de dizer nessa hora o seguinte, quando eu vou para o agradecimento, eu falo que toda entrevista eu vou dizer isso. Eu acho que isso é muito importante. Entregar dinheiro, entregar material, por exemplo, você entregou agora um e-book, entregar um curso gravado, tudo isso é legal. Mas o que você fez, você parou a sua vida, você parou o que você estava fazendo e você dedicou a tua vida para estar com a gente. Então, o mais importante que você tem é a vida. E você nos doou isso hoje. Então, eu queria te agradecer por você ter aceito o convite, por ter vindo, por ter aberto toda a estrutura, mostrou e tal. É aquela situação. Cada um merece a vida que tem, cada um agora tem que aplicar. Então, vão ter pessoas que vão aproveitar mais, pessoas que vão aproveitar menos, mas você se doou. A gente não sabe para onde vai a entrevista pode rodar o mundo. Também não tem tempo agora, a internet, né? Não tem tempo, pode ser daqui a um ano que essa pessoa vai assistir, pode ser que ela assista amanhã. Então, te agradecer do fundo do coração porque você tirou uma parte do seu tempo para estar com a gente. Deus te abençoe, abençoe a família, abençoe os projetos, abençoe o trabalho, que você brilhe para poder ajudar cada vez mais, tá bom? Estou te passando a bola agora para você agradecer quem você quiser, tá? A palavra é sua, as palavras finais para a gente poder ir encerrando, indo para o encerramento. Pode ficar à vontade. Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei, né, um pouco do que eu aplico para os meus clientes, que eu aplico para mim, né, na minha empresa, e, de fato, poder deixar essas dicas para que todos que estão assistindo possam já começar a implementar, então façam, né, coloquem em prática, e, de fato, olharem para os seus negócios de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais analítica, para que, de fato, isso seja uma empresa, seja um negócio que se sustente. E eu quero agradecer especialmente a você, Marcos, porque conduziu, né, essa entrevista, também doou seu tempo estando aqui, né, para a gente fazer essa troca. Então, muito obrigada por isso. E também, né, a BRAP Coaching, onde eu sou diretora de nicho de posicionamento, o Instituto Advento, que está fazendo toda essa parceria com essas entrevistas que vai enriquecer muito a vida dos coaches, dos empreendedores. E também eu quero, de fato, que tudo que eu falei aqui, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo, com o Marcos, com o Instituto Advento e a BRAP Coaching, porque eu acredito muito justamente nas parcerias, no nosso compartilhar. Nem tudo é só dinheiro, nem tudo é só né, o nosso trabalho, vou agendar o cliente ou não. Muitas vezes esses relacionamentos, essa troca que a gente faz é muito rica e, de fato, pode ajudar alguém que não poderia fazer um processo de coaching, por exemplo, não poderia fazer algo mais profundo de posicionamento, por exemplo, mas a partir disso já consegue caminhar. E eu acredito que quando um cresce, né, quando um coach cresce, todos os outros crescem também. Muito obrigada. Olha, só tenho a agradecer a você, agradecer a galera que está nos acompanhando, pedir para que você continue conosco, continue vendo as entrevistas. Cada entrevista você vai ver a Rose falando da parte educacional, a Paula falando sobre a área financeira, agora tivemos a parte do marketing digital. Então, assim, cada pessoa que veio para cá, você vai ver que a ideia de trazer essas pessoas primeiro, dá para fazer.
O coach, ele veio para potencializar quem você é, e em cada momento você pode abrir o seu potencial para desenvolver o máximo que você tem. Então, essa é a primeira. Segundo, você está vendo cases de sucesso. Pessoas que fizeram, pessoas que estavam insatisfeitas, pessoas que estavam sentindo que precisavam fazer alguma coisa e elas tomaram uma decisão e fizeram. Muito, mas muito obrigado mesmo por vocês estarem nos acompanhando, por vocês estarem se dedicando, por estar olhando e lembrando. Lá estão todas as entrevistas, estão todos os conteúdos. E, mais uma vez, Deus abençoe não só a Carol, mas todos que estão acompanhando, todos que estão participando conosco. Te agradeço e te espero agora no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado, viu, Carol, de novo. Obrigada eu. Tchau, tchau, pessoal. Aproveitem. Tchau, tchau.